Boa noite a todos, boa noite a todas. Sejam todos bem-vindos em nome de Jesus a mais uma live do Centro Espírita Alemana, Lar Espírita Maria de Nazaré, fundado em dia 8 de maio de 2018. Portanto, completaremos 3 anos no próximo mês e estamos aqui hoje substituindo provisoriamente, tendo em vista que o palestrante de hoje teve um problema na parte tecnológica, na parte de transmissão via internet do estado em que ele está baseado, e nós tomamos agora essa tarefa. Então vamos pedir aos nossos irmãos que nos auxiliem aí através das suas preces. Nós vamos fazer uma leitura preparatória para a nossa prece de abertura da palestra dessa noite. O tema será a perda de um ente querido, Como é que nós devemos enfrentar esse problema, essa dificuldade? Como nós devemos encarar essa perda de um ente querido? Principalmente nos dias que vivemos atualmente, Quando estamos perdendo muitos conhecidos, muitos amigos e muitos parentes. Então vamos fazer a leitura do livro Caminho, Verdade e Vida. Aliás, vamos fazer uma leitura do Evangelho. Vamos começar com a leitura do Evangelho hoje. No seu capítulo, Evangelho segundo o Espiritismo, no seu capítulo 28, coletânea de preces espíritas. Vamos preparar através dessa leitura para nossa prece. Item 40. Prevendo próxima à morte. A fé no futuro, a orientação do pensamento durante a vida para os destinos vindouros favorecem e aceleram o desligamento do espírito, por enfraquecer os laços que o prendem ao corpo, tanto que frequentemente a vida corpórea ainda se não extinguiu de todo e a alma impaciente já alçou o voo para a imensidade. Ao contrário, no homem que concentra nas coisas materiais todos os seus cuidados, aqueles laços são mais tenazes. Penosa e dolorosa é a separação, e cheio de perturbação e ansiedade o despertar no além-túmulo. Então, vamos fazer uma prece que está justamente no Evangelho segundo o Espiritismo, na coletânea de preces. Meu Deus, creio em Ti e na Tua bondade infinita, e por isso mesmo não posso crer hajas dado ao homem a inteligência que lhe faculta a conhecer-te e a inspiração pelo futuro, para o mergulhares no nada. Creio que o meu corpo é apenas o envoltório perecível da minha alma, e que quando eu tenha deixado de viver, acordarei no mundo dos espíritos. Deus Todo-Poderoso, sinto se rompem os laços que me prendem a alma ao corpo, e que dentro em pouco irei prestar contas do uso que fiz da vida que me foge. Vou experimentar as consequências do bem e do mal que pratiquei. Lá não haverá ilusões nem subterfúgios possíveis. Diante de mim vai desenrolar-se todo o meu passado e serei julgado segundo as minhas obras. Essa é uma prece que está aqui de exemplo, no Evangelho segundo o Espiritismo. Então vamos elevar os nossos pensamentos a Jesus e pedir, como sempre, Jesus, Mestre querido, estamos aqui mais uma vez reunidos através das ondas da internet em Teu nome, Senhor, para pedir um amparo necessário por esse momento que passamos da pandemia no nosso mundo, Senhor. Que temos ansiedade, muitos estão temerosos, sem saber o que vai acontecer de suas próprias vidas, se deixando levar pelo desequilíbrio e com isso agravando mais ainda a situação da doença no nosso planeta. Te pedimos, Senhor,
permanece conosco, nos amparando sempre, Senhor. Porque sabemos que sem a Tua presença aqui nesse planeta, o que seria de nós? Por isso, Jesus, te pedimos, abençoe a todos que estão nos ouvindo agora. E abençoe a todos que vão nos ouvir mais tarde ao acessarem o vídeo na internet. Envolva todos com muito amor, Senhor, para que o amor que existe em cada um de nós possa fluir e prevalecer acima dos nossos medos e das nossas ansiedades. É isso que te pedimos, agora e sempre. Que assim seja. Graças a Deus. Então queremos convidar a todos vocês a fazer algumas reflexões, principalmente nós que já perdemos algum ente querido nesse período pandêmico, ou que perdemos antes, né? Um filho, uma mãe, um pai, um tio, um amigo sincero, um amigo fiel, né? De amigo de infância. Nós estamos passando por essa experiência, inclusive agora, da perda de um amigo de infância. E é doloroso, a saudade vem, as lembranças do período que vivemos juntos, né? Isso tudo nos aflige, nos atente, nos ataca, principalmente para aquelas pessoas que não têm a fé numa vida futura, numa vida depois da morte. Nós que professamos a doutrina espírita, nós temos essa certeza de que a morte não existe, que a vida continua após a morte. A vida continua após a desencarnação. Então nós vamos ter a vida após a vida. Nós espíritas cremos nisso. E nós que viemos de outras religiões, recebemos os ensinamentos que nós temos uma vida depois da morte. Embora algumas religiões não especifiquem como vai ser essa vida, né? Mas todas as religiões admitem que nós teremos uma vida espiritual depois, quando passarmos essa vida da carne. Então nós precisamos começar a fazer um exercício. Quando partimos dessa vida, nós vamos para onde? Se nós acreditamos num Deus de amor, num Deus inteligência suprema, causa primária de todas as coisas, nós imaginamos que vamos encontrar também o amor de Deus ao deixarmos esse corpo físico, que é provisório. Nós vestimos esse corpo físico agora, vestimos outros no passado e vestiremos ainda no futuro. Então aquele ente querido nosso que partiu na nossa frente, ele não deixou de existir. Ele continua existindo. E se ele nos amou, continuará nos amando. Se ele pensa em nós, continuará pensando. Se nós o amamos, continuaremos amando. Porque não é porque ele partiu para a vida espiritual que o amor por ele deixou de existir em nossos corações. Então o que a doutrina espírita nos aconselha nessas horas? Orar pelos nossos entes queridos que partiram. Orar sempre. Nós que somos espíritas, que professamos as religiões espiritualistas, nós fazemos as nossas preces assim que nós recebemos a notícia da desencarnação de algum ente querido. Nós fazemos a oração pedindo que aquele espírito tenha facilidade de se desprender do corpo físico, que ele possa, o mais rapidamente possível, estar entre os espíritos que os precederam, espíritos amigos, espíritos familiares, que ele possa enxergar no plano espiritual, mesmo que ele não tenha levado uma vida espiritual, não tenha pensado na possibilidade da vida após a morte, que ele possa abrir os seus olhos espirituais e enxergar aqueles que estão lá para o atendê-lo, para o recebê-los, para aqueles que vão recebê-los no plano espiritual. Muitos pais, avós, amigos do peito estarão lá, querendo nos ajudar. Então essas preces vão favorecer que o espírito que está no momento de transição da encarnação para a desencarnação possam ver com mais facilidade aqueles que querem auxiliá-lo. Depois nós vamos pedir que os parentes, os amigos,
Continue orando para que ele possa estar bem no plano espiritual, deixando de lado os sentimentos inferiores, né? De apego, de cobrança, daquele sentimento, aqueles pensamentos: por que você me deixou? Por que Deus fez isso? Isso não é salutar que nós estejamos pensando. Então eu convido a todos que nesses momentos possam estar vibrando positivamente para o seu ente querido que partiu. Como é que a gente faz isso? Desejando que ele perceba o amor que nós temos por ele, que continue existindo, e que nós estamos pedindo a calma, que ele tenha calma nessa passagem, nessa mudança. Nós que estudamos a doutrina espírita sabemos que nesse transpasse, nesse momento de transição da vida corpórea para a vida espiritual, existe um momento de perturbação, para que o espírito possa se adaptar à vida espiritual. E como é que nós podemos ajudar? Através da prece, através do pensamento de amor, lembrando de coisas boas que convivemos com ele quando estiveram conosco, envolvendo-os no nosso amor. Nós vamos auxiliá-lo para que ele possa passar rapidamente desse período de perturbação. Após esse período, quando ele estiver no plano espiritual, nós vamos continuar orando para que ele tome boas resoluções e continue avançando na evolução que o cabe, na sua evolução espiritual. Que ele continue no plano espiritual e que ele possa momentaneamente esquecer um tempo da vida material e se dedicar à vida espiritual, para continuar avançando no seu progresso e da sua família. Continuamos orando para que a todo momento ele tenha a sua fé fortalecida para continuar bebendo da fonte da doutrina de Jesus, agora nas colônias espirituais. Porque a partir do momento que ele se reequilibra no plano espiritual, ele é encaminhado para uma colônia, onde ele vai reencontrar ou entes queridos que ele vai lembrar, ou alguns espíritos que têm a missão de cuidar daqueles que estão chegando no plano espiritual. Então que ele possa ter o equilíbrio para continuar o seu caminho aí, nas moradas que Jesus nos preparou, que são as colônias espirituais. Quando Jesus disse que ia até o Pai e que ia preparar uma morada para cada um de nós, ele sabia que cada um de nós está num grau evolutivo diferente e iam precisar de casas e de cidades e de colônias diferentes um do outro. Então, quando a gente desencarna, nós somos encaminhados para as colônias que têm a ver com o nosso desenvolvimento espiritual. E muitos amigos têm nos relatado visitas a esses planos, visita aos seus entes queridos através do sonho, que é quando nós deixamos o nosso corpo físico espiritualmente e vamos viver a vida espiritual. O sono nada mais é do que um ensaio para a morte, um ensaio para a vida espiritual. Então acontece muitos encontros com nossos entes queridos durante o nosso sono físico. É quando o corpo espiritual, nosso espírito se afasta do nosso corpo físico, sem se desligar dele, fique bem claro isso, né? Nós somos ligados por um cordão que nós chamamos do cordão de prata. Esse cordão nos prende o corpo físico ao nosso perispírito, que é um perispírito, é um modelo do nosso corpo físico. O médium vidente, quando ele enxerga o Luiz Antônio, se eu tiver desencarnado agora, ele vai enxergar esse Luiz Antônio que vocês estão enxergando. Porque ao nós deixarmos o corpo físico, o corpo espiritual está na mesma forma do corpo material. Nós que somos espíritos medianos, né? De desenvolvimento mediano. Porque o espírito superior ele pode apresentar-se para a gente de uma maneira de quantas encarnações ele teve. Ele tem aquela preferida, ou então tem aquela que ele conheceu a gente em outras vidas. Então ele pode se apresentar de maneiras diferentes. Espírito evoluído. Mas nós, o normal é que quando desencarnamos, nos apresentamos do mesmo jeito que estávamos quando encarnados. Então, durante o sono, nós vamos nos encontrar com os nossos entes queridos. Se nós orarmos para conseguir esse merecimento, nos prepararmos para dormir através da leitura edificante, ou da Bíblia, ou do Evangelho segundo o Espiritismo, ou da qualquer obra que você tenha que você professe a sua religião. E aí você se preparando para dormir, a possibilidade de você reencontrar e encontrar com seus entes queridos que desencarnaram é maior.
Agora, aquela pessoa que ao dormir está vendo televisão e que apaga literalmente no sono com a televisão ligada, dificilmente ele vai poder ter acesso aos planos superiores, aos planos espirituais mais evoluídos, né? E essas colônias, elas são preparadas para receber-nos, elas são cuidadas por espíritos superiores. O clima é todo transformado para nos recepcionar lá, espíritos ainda em evolução. Então só temos merecimento de encontrarmos nesses lugares se nós nos prepararmos através da prece para o nosso sono. Divaldo Pereira Franco, palestrante espírita, nos conta que ele orava muito para visitar um amigo no plano espiritual que tinha recém-desencarnado. E a mentora espiritual dele, a Joana de Ângeles, falava sempre para ele: vai chegar a oportunidade, mas você precisa fazer silêncio quando essa oportunidade surgir. E um belo dia ela espera Divaldo desdobrar durante o sono, recebe Divaldo no plano espiritual e diz para ele: agora nós vamos visitar o seu amigo. Mas olha, Divaldo, silêncio. E Divaldo começa a volitar no plano espiritual, amparado pela sua mentora, né? E chega no ambiente que ele vê de longe esse amigo dele numa redoma de vidro, como se fosse uma redoma de vidro. Quando ele vê esse amigo, ele se emociona. E aí a mentora Joana de Anjos fala para ele assim: Divaldo, eu lhe falei, silêncio. Então, olha só, ela estava falando no silêncio mental. É por isso que nós temos que nos preparar através da prece ao dormir, para que nós estejamos em condições mentais de termos o privilégio de termos esses encontros com o plano espiritual, com os nossos entes queridos que partiram. É essa a questão, a preparação para a vida espiritual. Então nós estamos ensaiando essa preparação para quando chegar a nossa hora da nossa desencarnação, nós estarmos familiarizados com o plano espiritual e podermos olhar pelos nossos entes queridos como os espíritos que continuam vivos, precisando de nós, muitos deles, e outros nos auxiliando do plano espiritual. Então, recapitulando, precisamos estar atentos para isso. O nosso amor, o nosso filho, o nosso pai, a nossa mãe, o nosso amigo querido que partiu, precisa ainda da nossa ajuda. E precisa muito mais do nosso equilíbrio mental, psicológico, espiritual para poder auxiliá-lo. E essa é a nossa obrigação, enquanto espíritos que temos afinidade com esses homens, essas mulheres, essas crianças que partiram na nossa frente. Então que nós possamos ter essa consciência de que esses laços de família não se acabam só porque um desencarnou, ou vários desencarnaram, né? Esse laço familiar, ele é eterno. A nossa vida material, ela é rápida. 80, 90 anos, hoje nós estamos vivendo tudo isso já, né? E depois nós estamos na vida espiritual. E a vida espiritual é a vida verdadeira. É a vida mais longa, é a eternidade. A vida eterna é a vida espiritual. Nós não sabemos quanto tempo nós existimos. Os espíritos nos dizem que os espíritos que estão encarnando aqui na Terra reencarnam há quase 40 milhões de anos nesse planeta, né? Nós sabemos que muitos de nós já viemos reencarnados de outros planetas, reencarnando, evoluindo, alcançando a nossa superioridade espiritual, cada um de nós no nível que estamos, né? Nos preparando para sempre evoluir. Deus nos criou simples e ignorantes, mas todos nós tendendo à perfeição relativa ao ser encarnado, ao ser humano. Então que nós possamos estar vibrando com muito amor para os entes queridos. É por isso que na segunda-feira nós fazemos aqui na nossa página a prece pelos nossos irmãos suicidas, porque só através da prece é que eles sentem a paz, o refrigério de suas almas, porque arrependidos do ato que cometeram, sofrem muito no plano espiritual. Então que nós possamos estar orando por eles na segunda-feira também às 18 horas, através da nossa página. Eu faço um apelo àqueles que já têm o hábito da oração, que possam estar às 18 horas das segundas-feiras nos auxiliando nesse momento de oração. Que possamos estar orando, né, em conjunto, porque a gente sabe que as nossas energias junto são muito mais fortes.
do que se nós estivéssemos orando sozinhos. Jesus nos prometeu que onde tivesse 2 ou 3 pessoas reunidas no nome dele, ele estaria junto de nós. Olha só o poder dessa prece. Jesus perto de nós. 2 pessoas orando, 3 pessoas orando. Imagina o número maior de pessoas orando. Então que nós possamos estar orando pelos nossos entes amados. Não nos esqueçamos que eles estão precisando de nossas orações ou estão orando por nós. Então quando nós nos ligamos em pensamento por eles, nós conseguimos fazer essa ligação espiritual. E vamos dar se estivermos em condição de dar. Se não estivermos em condição de dar, vamos receber, porque nós fizemos o contato. Nenhuma prece deixa de ser atendida. Nós podemos pedir uma coisa que nós não estamos precisando. Então Deus, como é amor, como é Pai, Ele vai nos mandar o que nós estamos precisando, através das nossas orações. Podemos estar pedindo uma coisa que às vezes nós estamos achando que é o que nós estamos precisando, mas Deus sabe o que nós estamos precisando, e Ele nos atende naquilo que nós estamos necessitados, para que possamos continuar a nossa reencarnação e termos um bom proveito para nós e para a nossa família, para os nossos amigos, para os nossos conhecidos. É esse o objetivo da reencarnação: evoluirmos em sociedade, evoluirmos em família. O relacionamento humano é o segredo do nosso avanço espiritual. As pessoas que se isolam ficam estagnadas no seu desenvolvimento. As pessoas que se relacionam com os superiores e os inferiores aqui na Terra, aquelas é que evoluem muito mais, acima da média. Dizem que um pai de família, uma mãe de família, alcançam a evolução espiritual muito maior do que o homem de gênio, né? Aqueles que são conhecidos como destaque na sociedade, o desenvolvimento deles é lento, enquanto que um pai de família que soube levar a sua família até o final, orientando-os com amor, levando pelos caminhos de Jesus, esses alcançam uma evolução muito maior, muito mais rápida. Porque é no lutar pelos nossos próximos, é no amarmos uns aos outros, é que nós estamos avançando. Jesus afirmou através da doutrina espírita: fora da caridade não há salvação. E o que é a caridade pregada por Jesus? É o BIP, que eu chamo, B-I-P de Paulo, B de bom, I de inteligente e P de Paulo. Benevolência sempre, indulgência para com o nosso próximo e perdão sempre. Essa é que é a verdadeira caridade ensinada por Jesus. Não é amor, esse amor piegas que nós temos no homem, de paixões, né? O amor pela namorada. Não, o amor que Jesus pregou foi a caridade. Mesmo tendo diferenças um com os outros, mesmo pensando diferente um com os outros, nós podemos ser caridosos. Perdoar sempre o erro dos nossos irmãos. Ser indulgente pelo erro que o nosso amigo está cometendo, compreendendo que o grau evolutivo dele não é o mesmo que o nosso. É por isso que ele sofre ainda. É por isso que ele não compreende ainda aquilo que nós já compreendemos. É por isso que Jesus permitiu, como governador do planeta Terra, que nós estivéssemos reencarnados no meio de inferiores e de superiores. É essa escada que vai nos levar à evolução que Deus reservou para todos nós. É essa escada que vai nos tornar um dia todos nós anjos, porque um dia todos nós seremos anjos, promessa de Jesus. Então nós temos que ter a fé nas palavras que Jesus nos deixou e sabermos que um dia todos nós nos reencontraremos na pátria espiritual. Os nossos amores, as nossas paixões, os nossos amigos, os nossos irmãos queridos, aqueles que ainda não são tão queridos ainda, todos nos reencontraremos no plano espiritual, nos céus que as outras religiões chamam, né? No plano espiritual, cada um no plano que merece estar, cada um na condição espiritual que merece estar. E Deus é tão maravilhoso que mesmo nós estando em planos diferentes, nós podemos nos visitar. O superior sempre pode visitar o inferior. O inferior não pode passar para o plano espiritual superior, mas o inferior que nos ama vem até o plano espiritual que nós estivermos
e vão nos transmitir aquele amor que nós conhecemos quando convivemos com eles. Que nós possamos pegar as palavras de hoje, que nos chegaram através da intuição dos bons espíritos, e conversarmos em família, levarmos para aquele irmão de consolo daquele que perdeu alguém agora, principalmente nesses dias de pandemia, que muita gente está se isolando, né, se escondendo dentro de casa, que nós possamos ser a palavra amiga, a palavra de consolo, a palavra de esperança a cada um desses nossos irmãos. Que nós possamos, através agora da nossa prece de encerramento, agradecer a todos que participaram e envolver com o nosso amor todos aqueles que nós lembramos que já partiram para o plano espiritual, que já partiram há muito tempo, que já partiram recentemente, que nós possamos vibrar com amor para todos eles. Cada um na sua mente, pense no ente querido que já partiu. E vamos deixar eles sentir o amor que ainda existe em nós por eles, para que eles possam evoluir, para que eles possam avançar, despreocupados das coisas materiais, porque agora eles estão vivendo uma outra época, um outro momento, e precisam se desligar do corpo físico e dos desejos materiais e se dedicarem a essa vida espiritual. É um outro momento, uma outra fase de evolução, e que nós, através da nossa prece, possamos auxiliá-los. Senhor Jesus, permaneça conosco, agora e sempre, e nos autorize a dar por encerrado mais uma live do Centro Espírita Lemana. Que assim seja. Graças a Deus. Que a Virgem Maria possa nos confortar, nos consolar no momento de perda. Muito obrigado a todos que participaram conosco. Compartilhem, gente, essa live para que um número maior de pessoas possam ser atendidas. É isso que nós te pedimos, em nome de Jesus. Uma boa noite de repouso a todos. Muito obrigado.